Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje o nosso formato vai ser um pouquinho diferente, né? Tentando trazer aqui a dinâmica das aulas síncronas e não síncronas, como a gente havia combinado. E no caso de hoje, segunda-feira, a aula será nesse formato porque tem uma palestra à noite e vocês logicamente estão super convidados. E por isso que eu necessitei gravar aqui a aula e deixar disponibilizada para que vocês vissem. Bom, pessoal, nós trabalhamos então na aula passada a respeito das premissas do processo penal. Então a gente já sabe que processo penal não tem lide. A gente já sabe também que, em razão, a questão de não ter lide é muito em razão porque nós não conseguimos pegar os institutos específicos de processo civil e aplicá-los à dinâmica do processo penal, porque em muito se diferencia. Nós também aprendemos que forma no processo penal é uma garantia. E de tudo isso que eu tô falando, esse é o aspecto mais importante. A compreensão de que os atos e formas do processo penal têm uma razão de ser. E essa razão de ser é para que a gente consiga prevalecer as garantias constitucionais. E a gente também viu a questão da verdade real no processo penal. A gente conseguiu compreender que é muito difícil atingir a tal da verdade real. E que o ideal é que se aceite que essa verdade pode ser que não seja atingida. Então, desincumbir a respeito dessa verdade real é poder aceitar que o sistema, aceitar que o processo penal não vai trazer uma verdade absoluta. O que vamos trazer é uma reconstrução histórica com base nas provas a serem produzidas e o mais próximo possível da realidade, prevalecendo sempre as garantias constitucionais. Isso é um imperativo da Constituição, tá? A questão da verdade assume um papel bem relevante quando a gente vai estudar os sistemas processuais penais. E vocês já vão entender o porquê. Bom, matéria de hoje, portanto, é o início, a primeira construção dos sistemas processuais penais. Essa é a matéria mais importante nossa nesse começo de processo penal, tá? Bom, por que a gente estuda sistemas, O que é um sistema, em verdade, Sistema, a gente pode trazer aqui essa análise, sobre o conceito geral de sistema deveria dominar com múltiplas divergências em aspectos específicos, no fundamental uma concordância. É ainda determinante a definição clássica de Kant. Então, a gente já sabe que será Kant que vai nos trazer um conceito mais apropriado, mesmo que com divergências, Mas, dentre todas essas divergências, a gente ainda pode aceitar o conceito de Kant a respeito desses sistemas. E o que Kant vai dizer pra gente? Que sistema nada mais é uma unidade dos conhecimentos múltiplos sobre uma ideia. Seria, portanto, vários conhecimentos baseados em um único pilar, em uma ideia. Seria, portanto, dentro de um gênero no qual se extrairia várias espécies. Tem por base uma única ideia fundante. Por que eu tô falando dessa ideia fundante? Essa ideia fundante vai trazer pra gente várias sub-ideias, tá? Então, várias espécies de ideias similares, conexas, convergentes, tá? Nessa noção kantiana de sistema, podemos dividir esse conceito
com 2 esclarecimentos, tá? Então, o sistema é o ideal, por isso que são vários conhecimentos unidos sob uma ideia, ou seja, temos um pilar fundante, é o ideal para o qual deve tender toda ciência. Então, a ciência tem por base um pilar. Todo conhecimento gerado por esse pilar. O conhecimento gerado, ou seja, os conhecimentos são baseados em uma ideia, tá? Nesse sentido, seria também um conjunto de proposições deduzidas de um único princípio. Mesma coisa que eu tô falando. Então, eu tenho um pilar, eu tenho uma noção central, uma ideia, do qual deriva sub-ideias. Ou melhor, do qual eu obtenho conhecimento, ciência, várias proposições. Eu tenho um norte e a partir dele as suas ramificações. Essas ramificações vão derivar o conhecimento, a ciência. Logo, esse conhecimento central, essa ideia central do qual vai derivar os conhecimentos, as proposições, tá? Eu vou considerar como uma unidade de princípio. Esse motor, esse fundamento, esse fundamento a gente vai considerar na nossa noção de sistema uma unidade de princípio, tá? Então, a noção kantiana de sistema é fundada na unidade de um princípio. Eu tenho uma ideia motriz, tenho uma base, tá? E por que eu tô falando tanto dessa questão? Porque é a partir dessa base que eu vou poder diferenciar os sistemas entre si. Então, é com base nessa unidade de conhecimento, essa unidade de princípio, que eu vou conseguir dizer se um sistema é A ou B. Então, a gente já sabe, sistema nada mais é do que uma unidade de princípio, do qual derivam vários outros conhecimentos. Nada mais é do que uma questão de organização. A gente organiza o conhecimento em caixas, para que então eu diga se determinado conhecimento cabe numa caixa ou não. Eu quero dizer que se eu tenho um sistema acusatório, democrático, autoritarismos não cabem nessa caixa. Se eu tenho um sistema inquisitorial, significa que o contraditório não vai caber direito nessa caixa. E o que seria o contraditório? Não seria ideia fundante, mas seria um dos conhecimentos derivados desse sistema acusatório. É só para que a gente consiga entender. Então, eu vou dividir o conhecimento, as ideias, em caixas, para que eu saiba se determinada característica, se determinado princípio se encaixa na caixa A ou na caixa B. E eu só consigo dividir porque eu tenho forte o quê? Uma base. Eu tenho forte um princípio. Eu tenho forte uma ideia motriz. Tá? Já disse, portanto, que as nossas caixas, né, no processo penal brasileiro, a gente vai dividir em 2. Temos 2 grandes caixas, 2 grandes sistemas, o inquisitório e o acusatório. Nessas 2 caixas, a ideia motriz de cada uma delas é o seu princípio.
Então, de um sistema acusatório, eu tenho como princípio o dispositivo. Em um sistema inquisitório, o princípio fundante dele é o princípio inquisitivo. Então, um sistema acusatório, o seu pilar, o seu princípio motriz é o princípio dispositivo. E com base num sistema inquisitório, o seu princípio motriz é o inquisitivo. Tá? Com base em cada pilar de princípio, os conhecimentos são derivados. De forma que eu vou dividir os conhecimentos com base nessa ideia motriz. Então, como critério de distinção, tá? No Brasil, o núcleo de discussão em torno dos sistemas processuais penais encontra-se no critério, geralmente utilizado para a caracterização e consequente distinção, tá? O princípio fundante seria um critério de distinção entre um sistema e outro, tá? Em geral, essa delimitação é feita pela separação entre as atividades de acusar e julgar, relação parte-juízo ou binômio poder de agir e poder de decidir. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que em um sistema acusatório, o juiz simplesmente atua como julgador e não como parte. Ele assume uma posição de espectador. Por quê? Porque ele é imparcial. Se ele é imparcial, ele não pode ir mais para o lado A ou para o lado B. Essa ideia motriz de um princípio dispositivo significa que a imparcialidade é um conhecimento gerado por esse princípio motriz. Por outro lado, em um sistema inquisitivo, o juiz, ele atua também inquirindo. Ou seja, ele pode ir além da sua posição de julgar. Como se ele estivesse participando dos atos do processo. Ele não fica apenas como um instrumento parado, mas ele atua no processo, tá? Consequentemente, a questão da imparcialidade não é tão importante. Aceita-se uma parcialidade, até porque ele está atuando, tá? Então, a questão do binômio acusar, poder de agir e poder de decidir. Relação entre as atividades de acusar e julgar. No sistema acusatório, isso é muito bem separado. Em um sistema inquisitório, isso já não é tão bem separado. Então, o sistema inquisitório, haveria uma confusão, uma fusão entre as atividades de acusar e julgar. A exemplo, o processo penal, a persecução penal, melhor dizendo, que a persecução penal, qual que é a diferença entre processo penal e persecução penal? A persecução penal é o todo, inclusive atos de investigação que acontecem em inquérito. Isso poderia ser encerrado de ofício pelo juiz. Ora, aqui ele não é um mero espectador, não é um mero julgador. Ele está atuando. E o acusatório, em que o juiz é uma figura apenas de julgador, de forma que a figura de acusador é totalmente alheia a ele. Tá?
Então, partindo dessa ótica, a distinção entre os sistemas acusatório e inquisitivo ocorreria pela impossibilidade do desencadeamento da persecução penal espontaneamente. Logo, conseguindo entender a questão do binômio acusação e julgamento, se isso fica bem próximo, inquisitivo. Se fica bem separado, acusatório. Por quê? Se eu tenho uma instauração de processo, uma instauração de investigação, ou seja, persecução penal, iniciada por um juiz, ou seja, de ofício, a gestão da prova, a gestão dos elementos probatórios fica a cargo dele mesmo, do próprio juiz. Por outro lado, se eu tenho um juiz meramente espectador, um juiz que só julga e não acusa, ou seja, não instaura nada de ofício, não inquire testemunha, a função de acusação e julgamento é totalmente separada. De forma que a gestão da prova não fica em suas mãos, mas sim a cargo das partes. Em um sistema acusatório, o juiz, por ser mero espectador da prova, mero espectador de tudo, ele não gere a prova. Tudo que é produzido fica a cargo de quem? Das partes. Em um sistema inquisitivo, a gestão da prova fica a cargo do próprio juiz. Admite-se, não que as partes não possam ter a gestão, mas o juiz faz parte também da gestão da prova. Significa dizer, portanto, que o destinatário da gestão da prova, ou seja, o principal ator da gestão da prova, é um critério muito importante na distinção dos sistemas. Por isso que a gente diz que parece não haver muitas dúvidas, e aqui está no ponto fundamental da discussão, que em sendo a persecução penal instaurada sem provocação pelo julgador, como consequência, nada impediria a aquisição da prova ex officio. Ou seja, o debate recai então na verificação de quem é o responsável pela gestão da prova. É um critério muito importante para que a gente consiga entender se o juiz é atuante ou espectador. O critério da gestão da prova, ou seja, quem é responsável, assume um papel relevante na diferenciação entre os sistemas processuais penais, tá? Então, qual é o critério diferenciador para saber se um sistema é inquisitivo ou acusatório? É saber quem é o responsável pela gestão da prova, tá? E o que é esse bonito gestão da prova? O modo como o conhecimento é obtido no processo penal é essencial para se levar em consideração na definição do tipo de sistema processual. Saber quem é o responsável pela gestão da prova é um critério extremamente importante na definição do sistema processual penal adotado. Ok? Logo, a partir disso, conseguimos trazer um critério bem importante na temática dos sistemas. O princípio inquisitivo funda o sistema inquisitório. Já vimos isso. Uma vez que a gestão da prova está a cargo do julgador, juiz ator,
juiz inquisitor. Por outro lado, o princípio dispositivo, funda o sistema acusatório, pois a gestão da prova é atribuída às partes. Juiz, mero espectador. Ok? Então essa é a parte introdutória da nossa matéria sobre sistemas. Importante agora, antes que a gente inicie para trabalhar com cada um deles, tá? Que eu vou dar 2 artigos agora para que vocês leiam, para que vocês consigam compreender a necessidade de se estudar um sistema ou se não é tão importante assim a matéria de sistemas para a compreensão do nosso processo penal. Ok? Então seria isso que eu tenho que dar agora nesse começo da temática de sistemas, uma parte introdutória, antes da gente entrar na individualização de cada um dos sistemas. Beleza, gente? Obrigada pela paciência. Grande beijo.